Estamos começando mais um Papo Musical. Eu sou Fabiano Casali. Eu sou o Wellington Hendrix. E o nosso entrevistado hoje será quem, Wellington? Pô, o outro cara que eu tenho muito orgulho de falar que é meu amigo, que é meu parceiro, um cara lendário. Pô, DJ Xandão. E aí, meu velho? E aí, como é que Tudo tá? certo, meu niga. Isso aqui é meu niga. Hoje muitas histórias, hein? Muitas histórias. Ih, hoje, que é o dia que a gente tá gravando esse programa, tá certo? é isso aí, dia Hoje, 9. Dia 9 de março de 2015, dia do DJ. Pô, e nada, Entrevistando um DJ e tá nesse programa, né? Vai nada melhor do que um dos caras que eu mais considero aí. E eu tinha falado do Ciro, que você também conhece. Claro. Que é Ciro, o lendário, É, Ciro. o lendário Ciro, que também é teu parceiro, você, Também. de longa data aí, todo mundo conhece ele. Anos. Então são os dois caras que eu falo pra você, meu, esses caras têm história. Se você fala que é DJ, repense seus conceitos, porque ele e o Ciro são os caras que eu falo, meu, esses caras sim. Esses caras sim. Então vamos para nossa entrevista logo após a vinheta. E uma boa semana, um bom mês aí para todos os DJs, não é verdade? Isso aí. Né? Que merece trabalho, tem todo aquele trampo. pra- Nossa, é o tal do... Ô, toca um funk aí pra mim, cara. Ô, toca lepo-lepo. Ih, rapaz. O povo acha que é só apertar o play ali na hora de tocar, mas tem todo um trabalho que a gente vai comentar um pouquinho aqui hoje. Então vamos lá, vai vinheta e já já a gente volta com a entrevista. Estamos de volta! E aí, Xandão, vamos começar das raízes aí. Como é que você começou? Como é que você teve o primeiro contato aí com essa arte? Que eu digo que é arte. Tem gente que acha que é só apertar play. É. Você Mas concorda tem com que ter isso o ou não? feeling, né? Lógico, Tem que ter lógico, um feeling. lógico. Eu concordo. Bom, eu comecei isso aí, cara, foi mais ou menos em meados de 87, 88. Que eu morava em Campinas na época e tem muita festinha nas escolas, né? E aí os caras sempre reservavam uma classe ali pra tá rolando um som, fazer como se fosse uma boatezinha Nessa época aí, eu morava em frente a uma escola e rolava esses bailinhos. Só que o DJ, ele usava fita. Exatamente. Bom, eu já peguei. Lá os caras já tocavam com vinil, né? Uhum. E na realidade é o seguinte, não foi nem. O que me despertou não foi nem não foi nem o cara tá tocando, porque na época o cara tocava house bastante e bastante rap também, né? Sim. Mas foi o rap que Eu- me fisgou. Eu costumo dizer, cara, que existem dois ou três tipos de DJs. Eu lembro do DJ de rádio, o disc jockey, né? Acredito que tenha surgido daí. Os caras Disc jockey. o disc jockey mesmo, de rádio. Depois eles foram levados Faz pra... programação, né? Isso. Da rádio. Depois foram pra clubs, porque você vai lembrar dessa época também. Não sei se você tava aqui em Marília. Tinha uma boate chamada One Way, que o cara, ele soltava as músicas e anunciava com o microfone. Tipo, agora vocês estão ouvindo tal, da Dana Summer, por exemplo. Eu na época do On Way ainda não tava aqui. Não tava aqui ainda Acho não. que foi naquela época de 88, 87 também. Então você tava em Campinas nessa época. Eu vim pra cá em 92. Ah, não. Então você não pegou essa época. E aí tem o DJ de rap, que é aquele cara mais performático e tal, e o DJ de clube, que a gente vê aí, que é aquele cara, os caras bonitinhos, os caras fortinhos, Topetinho. do topetinho, né? Ex-BBB. E tem muita diferença, Então você viu os caras do rap e pra mim o primeiro contato também foi com o rap, cara. E lá em São Paulo tinha aqueles caras que faziam performance assim, então me despertou e aí como é que você deu o segmento aí? Quem tava fazendo o som era um cara que estudava comigo na mesma série. Pô, cara, eu indo embora, ele colocou um som lá que eu nunca mais esqueço, que foi o Comodi. Que Opa, isso aí, aí sim, hein, cara. Eu indo embora, assim, eu vou sair fora, vou embora. Na hora que eu fui sair, ele tocou o Go See The Doctor do Comodi. Nossa. Aí eu voltei, eu ouvi a música, né? Depois no outro dia, ali na sala de aula, você tocou uma música assim, assada, e ele falou pra mim, aquilo lá é Comodi, eu não conhecia, né? Isso aí o Fabiano nem sonha o que é. Nem sonho. O que é? Comodi. É Comodi, né? Comodi. Aí, cara, eu trabalhava, né? E na época, recebi o saláriozinho lá, dava na mão da mãe, escrevi no papelzinho, mãe, traz pra mim esse vinil aqui. Libera uma porcentagem aí pra comprar o vinil. Ela, claro, tal. Aí então ela foi, comprou o Comodi pra mim, depois. Mas o lance desde DJ mesmo, assim. Você tem até hoje esse disco? Tem até hoje.
esse lance do DJ mesmo foi, na realidade, o Comodi foi a música, né? Sim. O rap e tal, que eu achei legal pra caramba e tal. A gente já ouvia, a gente já treinava uns passos lá na sala de casa, eu e meu irmão, mas era ouvindo o Michael Jackson. Boa! E o Black Juniors. Opa! Pô! Cara, eu vou chorar. Eu vou chorar não. Eu vou suar pelos olhos. Porque é aquele da Maquilinda Estás, não é? É. Cara, quando eu vi esses caras na televisão, tinha um programa chamado Barro de Alencar. Sim, eu assisti também. Que o pai do Fabiano lembra muito, porque ele era um radialista muito famoso. E hoje ele tá velhinho e tal, assim. Quem, meu pai? O Barro de Alencar. O Barro de Alencar já é lama, quase. Só pra esclarecer. Não, um abraço pro seu Jô aí. E ele tinha uns concursos de break. Naquela época, eu lembro que se falava muito em break dance e tal. Exatamente. E aí, quando apareceu o Taíde dançando, e apareceu esse Black Junior, e eles faziam uma dança, cara, que ficava um cara aqui, segurava o outro pendurado na perna do outro, ficava rodando. Eu falei, meu, o que é isso? Aí os caras colocavam uma música do Kraftwerk, aquela Boy Bunchak, pra dançar igual robô. Eu falei, meu, como é que o cara faz isso? O cara virou um robô, cara. E eu tentava imitar em casa. Nunca quebrou nada. Nunca, cara. Nem seu, nem da sua mãe. Não, eu tinha agilidade, velho. Tinha agilidade. Cara, eu comecei a aprender a dançar break mesmo. Olha aí. Então, naquela época, foi a época que eu comecei a ter contato com o rap nacional surgindo. Né, o Taíde. Não tinha nem Racionais. Os Racionais eram tudo... Eram uns caras muito mais antigos ali. Nessa época, Taíde era Pepeu. Tinha um disco também da equipe Cascatas, que tinha o MC Tel, que era o Melô da Cerveja, era essas coisas. Tinha aquele do Lagartixa na Parede? O Naldinho. Que é o disco é o... Funk Rap. Som das Ruas. É isso aí, caras. Aí depois saiu aquele Funk Rap também, só com as versões originais, né? Eu falava, nossa, cara, porque... Fabiano, imagina um mundo sem internet. Nossa, difícil. Sem celular. Hoje em dia, hein? Se você quisesse informação, você tinha que mandar carta, você tinha que ir até lá. Então, esses programas de televisão de auditório revelava muita gente. Eu acho que se acabasse a internet hoje, todo mundo ia começar a se matar, porque... Eu acho que seria também, assim, né? Mas o Xandão vai concordar comigo, mas você ia atrás da informação. Hoje o pessoal tem informação fácil. E não vai atrás. E deixa passar, né? Não, mas ia filtrar também, né? Se acabasse essa facilidade, ia filtrar. Não, mas com a cabeça que a gente tem hoje, a gente ia saber ainda, né? Filtrar, mas... Ou se a gente voltasse naquela época e tivesse internet naquela época, talvez a gente usaria de uma boa forma. Mas naquela época, cara, você tinha mesmo que ver o cara tocando, perguntar pra ele, anotar... Então, mas só que os caras não falavam, entendeu? Tinha uns discos de novela que saía umas músicas bacanas ali que o pessoal tocava nas festas, e os caras, eles pegavam a capa e viravam ao contrário. Entendeu? Nossa, cara. Viravam ao contrário e tiravam o rótulo. Pra pessoa não saber do que é. Pra pessoa não saber da onde que vem. Medo de copiar, medo... Os caras vão me empresta, grava pra mim. De maneira alguma, você tinha que... Era exclusividade mesmo, assim. Exclusividade, só Será que medo de concorrência? Medo de criar? Então, assim, década de 80 tinha bastante disso, assim, de só eu tenho essa música, só eu tenho essa versão, entendeu? Tinha bastante disso aí. Porque as rádios tinham aqueles discos promocionais também, né? Que até hoje, cara, tem algumas versões de rock nacional que só existem naqueles formatos ali, cara. Nem com o Google hoje você encontra. Inclusive, naquela época tinha bastante disco pirata, né? Sim. Os vinil pirata mesmo. E é onde saíam as versões diferenciadas, assim, que... Em 80 tinha bastante lance de equipes, né? Sim. Equipes de baile. Então, era um querendo tocar a versão diferente do outro, entendeu? Na época eu ouvia muito, era a Bandeirantes FM, né? Que lá tocava Black Magic Show Zimbábue. O tal DJ lançava tal som e fazia um squash ali. E aí, no primeiro programa, depois entrava, tipo, lá Black Magic, depois vinha Zimbábue. O cara tocava o som numa versão diferente, só que aí o squash dele tinha que ser mais louco. Então era aquela competição sadia, né, vamos dizer assim. Isso que eu ia falar. Mas enfim, quando eu descobri Eric B e Hakim, que o Hakim que grava até hoje, o Eric B era o DJ dele. Quando eu descobri esse disco aí, que inclusive eu também tenho ele até hoje, esse disco aí que me despertou o lance dos efeitos.
Porque eu nem imaginava como é que os caras faziam aqueles scratch, aqueles negócios. Eu não sabia o que era. Teve um vizinho lá que casou. E foi uma equipe fazer o som. Eu já vinha, através desse camarada meu da escola, ouvi tal som assim, tal, como é que faz? Você sabe quem é? Ele, eu sei. É tal fulano, é tal Beltrano. Esse cara você tem contato hoje em dia? Não? Tem. Tem um pouco de contato através de Facebook e tal, né? A tecnologia, né? A tecnologia juntou a galera. Mas, velho, eu comecei a comprar um monte, todo mês eu comprava disco, tá ligado? E era importado, era nacional, o que... Cara, disco importado era difícil, cara. E esse cara, o que aconteceu? Os caras foram fazer um casamento vizinho da minha casa. Só que os caras foram à tarde pra Passar som. passar o som, fazer a passagem de som e tal. E eles esqueceram de levar os discos. Eu era pivete, né, mano? Eu tinha, sei lá, 12 anos. Aí o cara, DJ lá, putz, não precisa nem um vinil, e agora? Aí eu falei, eu tenho uns discos lá. Até os caras zoam, o que é da Xuxa e tal, mas traz lá. Mas nessa época não tinha Xuxa não, hein? Da Xuxa. Era o Balão Mágico. Era o Balão Mágico. Não, tinha Xuxa. Não, eu e o Xandão, a gente como é que fala? Contemporâneo. Então ele tá falando Isso é clássico, né, Ué? Pra quem não sabe, somos clássicos. Pra quem não sabe, no último programa passou batido porque ele escondeu. Ia. Mas foi aniversário recentemente do Wellington. Isso aí, né? Completando 21 anos, parabéns. Isso aí, cara. Agora sou de maior. Parabéns. Idade plena, Sou de maior. Plena. Parabéns. Isso aí, vou entrar na quinta série agora. Eu fui lá, eu falei, vou pegar meus discos lá, o cara, vai lá, pega lá o Balão Mágico lá. Aí fui lá, rapaz, na humildade, peguei lá. Na inocência. Uma meia dúzia. Nossa, só os clássicos. Molequinho. E pá! Cara, eu vi que o cara chamou o outro. Falou, vem aqui. Pô, é um anão. É um anão, tô achando que é uma criança, é um anão. Ele falou, esse disco é seu ou é do seu pai? Eu falei, não. Ia lá. É meu. São meus, né? Aí o cara... Nessa hora que o cara pensou assim, pô, mano, esse acredita? mundo tem futuro aí. Queria ter um filho assim. Chamou o outro, olha o que esse moleque tem aqui. Nossa. Aí, inclusive, ele pediu emprestado. Ih, pra me tocar à caramba. noite, porque os caras não tinham ainda. Aham. E aí, os caras falaram assim, Aí passou a festa, me devolveram os discos, né? E o cara falou, ó, se você quiser, eu gravo uma fita pra você, mixada e tal, né? E eu... beleza. Aí eu dei uma fitinha pros caras. Aí os caras me falaram endereço e tal, que era meio próximo do bairro lá. Tal dia você pode passar lá pegar, passei. A hora que eu coloquei em casa, eu fiquei louco, sabe? Falei, putz, os caras mixando muito, meu. Nossa. E numa época que não tinha o marcador de BPM, não tinha sincronizador, não tinha... Os caras tinham os toca-discos, Era manual, né? Era Garhard, velho, aquela de gradiente, de madeira. Nossa! Os caras tinham um par daquilo. Hoje em dia você entra naquele site popular de download, sabe aquele site popular de download, todo mundo vai baixar o navegador ali, tipo... Isso. Então, aquele site tem lá os programinhas assim, vira DJ, baixa o programinha, você vira DJ. Com esse programinha. Nossa, ó. Vamos chegar vai nos entrar nessa softwares. polêmica. Vamos entrar na polêmica. Tem que estar recheado de polêmica. Mas naquela época não tinha nada disso, não, né? O cara não existia, cara. Que nem eu falei pra Nem você. internet não tinha naquela internet, época não tinha era celular. popular, Era Falar- tudo peito na raça. Falar assim, ter uma comunicação visual por vídeo, né? Você mantinha contato Videoconferência, por né? carta. né? Videoconferência era um negócio futurista. Exato. Quando o cara ia tocar, você pegava o endereço do cara pra manter contato por carta e mandar trocar fita. Trocava fita, cara. Até Você porque gravava telefone aqui, o também cara... era caro, né? Era artigo de luxo. Era tipo... Não, telefone, inclusive telefone fixo, era só Era fax, só né? rico tinha. Fax. Agora, abrir um parênteses. Tinha um amigo meu que fez faculdade comigo, inclusive. Olha aí. Então, nos anos 90, ainda era ostentação você ter 2 telefones em casa, por exemplo. Sim. O cara, nipônico, os pais foram pro Japão, e imagina os caras que trabalham 16 horas por dia, Você é japonês. mandava dinheiro pra mala. Aham. Filho, investe aí no Brasil, que a gente tá trabalhando aqui, ralando pra garantir um futuro. O cara comprou tudo telefone. Deu um ano. Saiu o primeiro baby celular, aquele celular pré-pago. Tijolão. Tijolão, mas era um pré-pago. Sim. Você ia lá, você comprava tipo 10 de crédito e colocava. Uhum. E aí o que aconteceu? O investimento que ele fez,
os pais tiveram que trabalhar mais 15 anos pra compensar, cara. Mas é tecnologia, né? A evolução das coisas. Investiu errado. Ele deve estar apanhando até hoje dos pais, viu? Os pais eram bravos ali, viu? Mas aí era o único tipo de comunicação que a gente tinha. Telefone, carta. Aliás, telefone pros que tinham um pouco mais, né? E acredito, cara, que dali a gente passou não só a ter interesse, mas a conhecer muita coisa, cara. Muita coisa boa. E filtrava aqueles que estavam ali só por esporte. Porque hoje tem muito disso, né? Tem demais. Esses caras que vai nesse site, baixa o programinha ali, coloca 3 músicas, tem uns efeitinhos pré-programados ali. Só que aí o Xandão vai concordar comigo, mas esses caras não dão segmento. Não, né? É onda, né? Então, é onda. E naquela época não tinha essa, cara. Se você tava de onda, era a mesma coisa que eu já falei do rock. Você tava com uma camiseta lá, escrito Iron Maiden, os caras chegavam em você, perguntava qual que era a segunda música do terceiro disco, do lado B, não sei da onde, quem que era o vocalista. Você não sabia responder, você tinha que arrancar a camisa. Não, tinha que arrancar a camisa. Você perdia a camisa e ganhava um olho roxo. Pois é. Então você tinha que saber, cara. Agora, no rap, nessa época, tinha isso também, essa coisa mais, pô, igual os caras viram você com os discos lá, já botaram respeito. Na época que eu comecei a ouvir rap era som de negão, né? Sim. Não é igual hoje, entendeu? Ou há pouco tempo atrás, assim, que... Foi se popularizando, globalizou, né? E ficou teve assim, anos 90, cara, ficou muito voltado assim, mais pra periferia, né? Sim. Que na realidade sempre foi. Mas na época que em 80 era som de negrão. Aí o preconceito anos 90 foi grande por parte não por outras tribos, né, mas por parte da sociedade. Tinha bastante problema assim com os policiais. Tinha acabado de sair da ditadura, né? O Brasil tava se reorganizando, né? Isso, exatamente. E também, cara, o pessoal fala de crise hoje. Que estamos vivendo uma crise. Cara, mas o Brasil sempre veio em crise. Sempre, cara. Nessa época aí que o Xandão tá narrando... Nunca foi uma marola. Não, então, era a época do Collor, cara. Era a inflação de 86% ao mês. Você ia de manhã comprar uma latinha de refrigerante, à tarde era o preço. Já era R$3,90. Isso. Aí eu entro naquele ponto que eu entrei com os caras, com o Ciro e com o Fabinho. O cara branquinho partia pro punk. Porque também era um lance, não periférico, mas um lance de protesto. Sim. Mas, geralmente era aqueles caras que não sabia tocar direito, que não tinha condição de pagar um conservatório pra aprender a tocar heavy metal, bonitinho, tal. Ou os caras eram muito tosco, muito feião, assim, tal, partia pro punk. E os pretos partiam pro rap. E era a forma, cara, de você, tipo assim, desabafar, cara. Porque sempre teve problema social, cara. Sim. Desde que o Brasil foi descoberto. Sim. Não é hoje, por causa causa de todo o país tal político tem, ou tal político. Problemas sociais, não tem como. Tem, só que aqui no Brasil, pelo menos, a gente vê que não é prioridade ser resolvido isso daí. Sim, E o rap tá aí, cara, fazendo aquele papel que eu falo assim, às vezes até papel da escola. Porque numa letra, não é só o que a gente imagina, assim. Não, os caras têm um contexto social e tem o lance da rima também, porque rimar não é tão fácil quanto parece. É um negócio crítico, né? Um negócio que tá ali mostra um pouco da arte, realidade. É o ritmo e poesia, que é né, as siglas, né? O ritmo e poesia. E, cara, eu gostava muito, achava muito legal. Tinha um grupo, cara, que agora eu não sei se o nome é certo. É alguma coisa abissal, região abissal, zona abissal. Região abissal, você lembra disso? Eu via, cara, que os caras falavam muito sobre lance de droga, mas não, tipo, que é legal. Sim. Era tipo assim, pô, o cara caiu na droga. Mas era a visão do cara que já tava, digamos assim, consumido pelo negócio. Então, cara, eu era moleque, falava, puta, cara, olha só, meu. Aí eu comecei a prestar atenção que tinha um contexto. Não era só aquele lance de tipo, se bem que eu gostava também, né? Mas que linda está, é uma letra meio pop, né? Eu te quero namorar, era um outro contexto. No começo do rap aqui no Brasil, principalmente, era festa, né? Então. As músicas, entretenimento. As letras eram música de festa, né? Quem foi o primeiro que surgiu com esse lance mais crítico, assim? O que eu ouvi, primeiro rap, cara, pra mim foi o Taíde. É o primeiro que eu tenho lembrança também. Porque, apesar de... Tinha os metralhas no Som das Ruas. Sim. Que tinha o rap, que tinha o rap da abolição. Porra, isso é sensacional. Isso mas agora, sinceramente, eu não consigo recordar
se veio o hip hop cultura de rua primeiro ou o som das ruas. Eles saíram meio que junto, assim, os dois álbuns, né? Pelo menos pra mim, né? Porque a gente não tem esse acesso que a gente tem hoje, né? Essa velocidade de internet, de informação, assim, então... E era muito paulista, né, cara? Eu lembro que na época a gente não ouvia falar muito de rap carioca. O rap carioca era associado ao funk. Então era sempre as músicas, rap da felicidade, rap não sei o quê, mas é o que depois veio ser chamado de funk. Quando apareceu o MV Bill, que é um famoso rapper aí, que ele é do Rio de Janeiro, com aquele sotaque, eu achei estranho, cara. Porque pra mim o rap nacional tem o sotaque paulista. Cresceu muito em São Paulo, né? Aqui no Brasil, entendeu? Desenvolveu bem lá primeiro. No Rio também, eu confesso que anos 90, assim, que eu comecei a ouvir alguma coisa. Gabriel Pensador. Então, Gabriel Pensador, sim ou não? Você considera ele? Porque ele é um cara de classe média alta. Sim. Só que o primeiro disco dele, cara, é muito bem produzido. Sim. Muito bem produzido. E, cara, se você tirar a imagem dele e ver as críticas, ele pegava pesado, cara. Sim, pegava. É o lance lá do Collor, na época, que ele falava assim, matei o presidente. Cara, era um negócio muito pesado e não sei como que ele sobreviveu, cara. Porque eram épocas assim que a gente tava tendo a transição, né? De ditadura pra democracia, só que ainda era aquele negócio meio vigiado, assim, né, cara? Era um negócio... Na época que o Gabriel mesmo, na época que surgiu, eu falo, nós, assim, do rap, né? A maioria dá uma torcida, assim, no nariz, assim, porque era playboy, porque a mãe dele era assessora lá do Collor e tal. Eu acho que ele sobreviveu porque ele é bom de letra, né? Bom de rima, né? E... É isso que eu ia falar, então, porque por mais que o cara tenha vindo de uma classe social, uma classe média e tal, ele... O papel ali do hip hop, do rap e tal, ele tá fazendo, né? Que é a parte da crítica do negócio, ele tá fazendo aquilo certo, ele não tá... E ele também tinha um bom humor. A música falou mais alto, né? Pois é, e ele tinha também o lance do igual o Cazuza. O Cazuza, ele era boy, todo mundo sabe, ele era boyzinho e tal, mas as letras dele criticando... A própria burguesia, né? Exato. Que ele critica ele mesmo. Exato. Eu sou burguês, mas eu sou do povo. Então é bem por aí. Eu confesso que eu não ouvi muito as coisas recentes dele. Porque agora ele tá com banda, né? Fez aquele caminho, por exemplo, que fez o Pavilhão 9. Pavilhão 9. Que era um grupo de rap mesmo, tradicional. Tinha o Pivete na época. Pivete, Branco, Rossi. O Rossi. Depois o Pivete fez carreira solo. Foi preso várias vezes, né? Olha aí. E aí os caras do Pavilhão 9 começaram a fazer música mais pesada, na linha do Limp Bizkit, na linha do Korn e tal. Tiraram a máscara. Sim. O que você achou disso daí? Porque muitos caras do rap também não curtiram muito essa mudança deles, porque esses caras são muito tradicionais, né? Nos últimos álbuns deles, eu gostava de uma música ou outra. Mas os dois primeiros, que eles lançaram, o primeiro foi hoje chama de EP, né? Isso. Mas os caras lançaram um single, que um lado era o nome da música era O Palão, se não me engano. O Palão Preto? E a outra era Otários Fardados. Opa, é isso aí mesmo. Otários Fardados. Então, só pelo nome você já imagina. É por isso que eles usavam a máscara. Porque eles recebiam muitas ameaças, né? Dos policiais e tal, assim. Por causa das críticas mesmo, né? Eu acho que depois mais o outro álbum deles, na realidade, foi o single, depois o álbum do Pavilhão 9, que também ainda estava assim, voltado mais pra cena hip hop, mesmo, pro rap, né? Aí depois dessa fusão com banda, assim, eu já comecei a ouvir um pouco menos. Então, voltando um pouquinho do Gabriel aí, você acha que ele tem um pouco a ver com Eminem, no lance do humor, do sarcasmo, assim? É uma crítica, só que uma crítica, assim, que atinge não só o pessoal do rap, mas o pessoal do mainstream mesmo, a dona de casa, o pai de família... Porque ele teve acesso, cara, não sei se por causa da condição dele de... condição financeira, mas ele foi um cara que apareceu onde os Racionais não apareciam. E com certeza por causa das condições financeiras, sim. Então, porque eu acho, cara, pega o primeiro disco dele, não tem nada ali que você fala, isso aqui é leve, pode tocar. E tem a famosa da loira burra, né, que até hoje, né, que popularizou isso aqui. É verdade. Né, popularizou. Mas vamos pro nosso primeiro comercial? Já deu tempo, já estamos estourando o tempo. Vamos lá. Vamos pro nosso primeiro comercial, já a gente volta, continuando esse papo. Então vamos lá, já a gente volta, 1 minutinho, até breve.
Estamos de volta aqui com o DJ Xandão no dia do DJ, cara. E aí, como é que foi? Semana, né? Porque... semana, verdade. O dia verdade. já foi. A gente verdade, a semana comemorativa aí do DJ. E como é que foi o seu contato com o equipamento? O contato com o equipamento foi com esses caras aí, porque eu fiz... Você já quebrou a agulha de toca-disco da sua casa? Se eu já quebrei? Porque eu também comprava disco e falava, vou fazer um scratch aí. Fazer scratch, Não, sabe o que acontece? Estraga o disco, fazer scratch. Não, meu pai e minha mãe falavam assim, não estraga o disco e tal, mas estragava a agulha, porque não era pra isso, né? Era pra ser rodado pra frente, não pra frente, pra trás. E aí começou a soltar. Soltava e riscava o disco inteiro, aí depois não tinha como, tinha que comprar outro. Olha, esse pessoal dessa equipe que gravaram, que fez essa fitinha pra mim, aí depois eu arrumei uma outra fita pros caras gravarem, mas eu pedi pra se eu poderia acompanhar. Ah, sim. Aí foi através disso aí todo fim de semana os caras estavam reunidos ali, quando não estavam tocando, estavam ali com os toca-discos ali montados, som, e gravando, e treinando, e ouvindo as músicas novas, né? Acho que eu fiquei 4 ou 5 finais de semana vendo os caras fazendo aquilo ali. E eu tinha um 3-em-1 em casa. Olha aí, no meu quarto. Isso é tradicional, hein? Todo mundo da nossa época tinha um desse, hein? E papai tinha um toca-disco, né? Uma sonata, né? Olha aí, isso é tradicionalíssimo. Cara, o pessoal da geração do Fabiano nem imagina o que é sonata. Era um negócio que era tipo a sonata, caixa de som. Pra mim, aquelas músicas de Beethoven. Não, era tipo uma maletinha assim, que você abria, aí colocava o disco aqui e essa outra aqui era a caixa de som. Já vi isso. Só não sabia o nome. Eu quero comprar uma de volta. Eu tive uma dessa e queria ou arrumar a que eu tenho, ou de repente ter uma pra brincar, assim, cara. É nostálgico, é saudoso, assim. E aí eu comecei a levar a sonata do pai pro meu quarto, junto com o 3-em-1. Aí que eu fazia? Deixava a música rolando, eu deixava uma música rolando na sonata, e no meu aparelho eu ficava chaveando ele do toca-disco pro auxiliar, pra dar o corte, sabe? Ah, olha aí. Aí eu comecei a treinar o squash assim. Olha só que maravilha, cara. E aí eu comecei a treinar depois. Tem técnica de scratch? É técnica. Tem técnica, tipo, pra fazer tipo diferente, a movimentação da mão é assim e tal? Tem várias técnicas. Tem o scratch, tem o transform, né? Porque às vezes quem ouve pensa que é só fazer assim. O cara acha que é isso aí. Na primeira mãozada que ele der ali, a agulha já pula assim. Tem o jeito certo, tem o lado certo que você vai pegar. Eu vou falar pra você. Às vezes que é eu muito me mais arrisquei, trampo do que o povo pensa, né? Exatamente. Tipo assim, os caras gravavam lá, no intervalinho, eu posso tentar? Aí eu tentava fazer uma virada. Boa. Sabe? E aí aprendi assim, aprendi rápido. E aí como é que você viu a evolução dos equipamentos? Porque depois veio o CDJ, então não tinha como fazer scratch. E muitos DJs, tipo o Mark, por exemplo, que estava em ascensão, falou, não, eu vou continuar com o vinil porque o CDJ não tem scratch. Depois a Pioneer lançou. Aí depois apareceram os softwares, né, os Tractor, o Serato. Como é que você vê essa evolução aí? Olha, eu fiquei resistente assim a essa evolução por vários anos. Inclusive o Sire, o DJ Sire, ele fazia um programa, ele e o Garcia na rádio. Opa! Bom, o Garcia também que é um dos top 10, cara. Sabia que é de Marília? Não. Um dos top 10 DJs do Brasil, cara. Olha aí. Marilhense. Eu lembro desses caras tudo moleque, cara. Quando o Sire era magrinho. O Xandão vai risar. Não, um abraço pro Sire que sempre acompanha também. Um dia eu ainda grande mestre. Um dia eu ainda vou ver o Wellington falar assim, quando o Fabiano era magrinho. Cara, eu sempre falo, Xandão, eu era muito mais magro que o... Agora olha como eu tô bonito. Bonito. Gordo, bonito. Tá bom. Eu sou da avó, tá gordinho, tem que comer mais. Meu avô falava isso. Meu avô falou assim uma vez de uma prima minha, que ela era magrinha, aí ela engordou. Aí ele falou assim, não, agora você viu, fulana, tá gorda, bonita. É isso aí. É assim. O sonho dos avós é tudo meu gordo, tudo obeso. O sonho da minha avó era que eu tomasse Biotônico Fontoura. Tudo com colesterol alto, assim. Minha avó falava, tem que dar Biotônico Fontoura pra esse menino. Nunca deram, aí continuei magro. Aí, ó, depois ele fica na pinga, né? Porque você vai lembrar, o Biotônico Fontoura tinha álcool, cara.
É verdade. Eu cheguei a tomar, cara. Por isso eu ficava chapado. Por isso que abriu apetite. Exatamente, eu ficava Se chapado. tomar de uma biotônico. taça de vinho ou biotônico fontura antes da refeição é a mesma coisa. Mas continuando a evolução. Quando o Sayer era magrinho. Quando sai, o tio sai, o Garcia. Eu vi eu não lembro se era... Use Underground Inspiration. Eu não acho que até antes, Twitter 95. Twitter 95. Não é o Twitter. Não, era o Não, Twitter esse de caixa de som. Caixinha Mas de os som. caras tocavam, velho, com CD. E eu ficava olhando aquilo e falava, eu não. Eu sempre na busca do vinil, né? Eu fui resistente, assim, até... Porque ficou mais difícil até de achar vinil, não foi? Começou a trocar mesmo. Em loja você não achava mais disco. Final dos anos 90, 2000, eu comecei a levar um aparelho de CD, mas eu levava os 2 toca-discos. Olha aí. Então eu não consigo... aquele som, os lançamentos, né, as músicas novas que eu não tinha não conseguia achar em vinil. Então eu ia mesclando com os toca-disco e com o CD. O lance assim dessa evolução, pra mim foi top quando saiu agora as interfaces, né? Uhum. Que foram os simuladores de vinil, aí que eu... Legal. Mas o CDJ eu sinceramente fui meio resistente por causa do Squest, né? Que não tinha como, cara. Eu lembro da Pioneer 100S. Não tinha como, cara. Os Scratch tem muita diferença do simulador pro vinil? Olha, não tem. Ele tem a latência assim que é bem próximo, viu? Latência, pra quem não sabe, agora vamos lá, é o que pede a pena aí. Não. Porque às vezes minha mãe pergunta, mas o que é isso? Então, tipo, eu acredito que tem outras pessoas assim, que termos técnicos assim. A latência é você dar um sinal aqui, é o tempo que leva esse sinal chegar até aqui e voltar. Sim. Então isso aí é compensado com placa de som, tal. Então às vezes você vai fazer um scratch, o scratch sai 1 segundo depois. E aí sai fora do tempo da música. Essa é a latência que o vinil é impossível. O vinil ali, você riscou ali, tá ali. Tá ali, Então, agora, né, com as placas, então você diminui essa latência e deixa perfeito, né? Eu tive contato aí com... Eu sou fã demais do Traktor. Você é mestre no Traktor também. E, cara, eu adoro demais, cara. Dá pra fazer coisas maravilhosas. Depois que eu passei a usar o Traktor, aí a mente, né, já... Traktor é um software que simula, né? Simula o vinil, né? O simulador de vinil. Olha, eu sou fã demais disso aí, cara. Mas até então, eu era meio... resistente ao CDJ. Era meio conservador, né? Era mais... burrice, né? Não, porque tudo tem o seu ponto bom e, né? E seu ponto negativo também, né? Eu vi, tem um evento, o Hip Hop Honors lá, que eles fazem lá na gringa, lá, que é sempre homenageando algum rapper, o pessoal da Black Music, né? Aí pega o pessoal um Run DMC, aí chama a rapaziada mais nova e cantam as músicas e os caras ficam ali no ar. Esse eu gostava demais do Run DMC, misturava com rock. E eu vi os caras, o DJ do Snoop Dogg tocando com o CDJ. Da Pioneer, mas já fazendo squash, sabe? Inclusive eu pensei até na época, como não tinha os simuladores ainda, eu pensei até em vender os toca-discos para comprar. Porque a gente tava encontrando certa dificuldade para conseguir as músicas, né? E aí acabava meio que ficando parado os toca-discos. E hoje você vale uma usa grana, simulador. Hoje eu só uso o simulador. Só simulador. E as músicas você pega por streaming. Não, porque a música, você pode jogar o MP3 que tem no seu computador. Olha aí. Então você tem os discos mesmo, é um disco. Olha aí. Polêmica, que eu já vi nego falar assim. Ah, não, mas você contrata o DJ, ele leva o notebook, solta as músicas lá e pronto, e acabou. Eu faço isso também. Não então é assim. faça. Não é assim. Né? Quando o cara fala assim pra mim, mas eu pendrive, então leva. Não é assim, não é. Eu não fico discutindo não, Fabiano. Tem gente que acha, tem gente que fala assim, se vê, eu como tecladista, eu já levei notebook pra tocar. E o cara acha que você tá ali só dando play no negócio, tá fingindo que tá tocando. Tem cara que fala assim, ser DJ é fácil, é só apertar botão. Eu falo, então me fala qual. Porque o que mais tem é botão, cara. Eu falo assim, aí chega aqueles guitarristas tradicionais, se for assim, fala assim, pianista é fácil, só apertar botão. Pois é, tem um guitarrista que chegou pra mim uma época e me criticou. Por quê? Porque eu fiz uma história no rock e tal, e depois eu parti pro eletrônico. O cara falou, agora é mais fácil, é só apertar botão. Eu falei, não, tocar guitarra era mais fácil, só 6 cordas. Era só 6 cordas, um bracinho ali com 30 lugares pra você apertar. Agora aqui, é botão, é filtro, é não sei o que. Você juntar os dois, pode sumir o som.
é técnica também, cara. Não é simples assim. Então, o cara que começa a falar isso aí, cara, eu já conhecimento de onda sonora, não é só saber 12 notas ali. Imagina, você solta 2 graves ali dos 2 lados, começa e não sabe por quê. Não é só saber 12 notinhas ali da escala, 8 notinhas ali. São coisas diferentes, cara. Não adianta você querer comparar. É a mesma coisa, um outro cara também do rock chegou pra mim e falou então, assim, mas o que você fala pra esse cara? Que vira e fala, mas você tá levando o notebook dando play aí, assista, eu também faço. Fala, beleza, faz aí Champs, faz aí Champs, tchau. Faz aí Champs, continua assim, por isso que você tá famosão. Então, devia começar a cobrar, hein? Então, e o cara falou assim, mas o David Guetta veio aqui, espetou um pendrive e tocou música que toca na rádio. Falei, mas a função do cara é essa. E o cara criou essas músicas. Teve todo um trabalho. O trabalho E é por isso que o cara é famoso mundial, cara. Agora o cara, não, mas porque a banda de rock, não sei o que, cara, são coisas diferentes. É o que a gente tá falando a gente falou no programa recentemente com o Francis também. Tem todo um trabalho de ensaio, todo um trabalho de produção por trás. Você vai lá ver o cara tocar 1 horinha, 1 hora, 2 horas, que seja. É rápido, é coisa rápida e tal, ele faz a apresentação dele. Mas o tanto de trampo que o cara teve pra fazer as músicas, pra ensaiar, pra deixar bonitinho. Vou falar pra um cara... Deixar daquele jeito que você vê, não é na hora, né? Xandão, há pouco tempo você teve contato com a produção, era do jeito que você imaginava, não era? É complicado o negócio. Né? Tá vendo? Vai falar do David Guetta, Não é simples assim. Exato. Se fosse assim, todo mundo... Através até desse contato aí, hoje, cara, eu vejo diferente. Até o rapaziada nova. Então, a conclusão é a seguinte, você tem que saber pra você falar, entendeu? Exatamente. O que mais tem aí é pessoas te julgando a todo momento, cara. Sem ao menos te conhecer, sem ao menos ter trocado uma ideia com você. O povo fala mal de filme, de livro que nunca viu, sabe? Hoje todo mundo é crítico. Hoje todo mundo é crítico de cinema, crítico político, crítico de música. Eu vi naquele site sensacionalista. Eu gosto. Eu tava falando assim, Facebook vai poder ser usado agora, críticas de Facebook pra referências acadêmicas, porque todo mundo no Facebook é político social. Não, o pior é que quando um solta uma informação errada, vai centenas de milhares e replica, cara. Mas, fazer o quê, né? Hoje é isso. Então, era coisas que não tinha na nossa época ali, porque a informação que a gente tinha era escrita e assinada. Se o cara falasse alguma bobagem, minha nossa, acabava a carreira do cara ali. E aí, cara, você veio parar aqui em Marília. O que te trouxe pra cá? Na realidade é o seguinte, eu nasci aqui, né? Olha aí. A minha família toda é daqui de Marília. Meu pai foi trabalhar em Campinas, a família foi junto. Isso em 82, 83. E aí você voltou, já tinha 14 anos? Quando voltou, aí pegou então essa época aí dos programas de rádio, do site e tal. E aí, cara, eu me lembro, agora um I Remember aqui, que eu acho que eu vou tirar do fundo do baú, hein? Surgiu um grupo de rap em Marília. Olha aí. Eu acredito que tenha sido o primeiro. Foi o primeiro. Foi o primeiro? Como é que chamava? Comando Verbal. Comando Verbal. Um grupo que fez história, cara. Porque eu lembro que tocava na rádio uma música chamada Álbum de Fotos. Álbum de Fotos. E tinha um refrão que era marcante, cara. Como é que era o refrão? Abro o meu álbum e revejo os manos, um deles... Vira notícia a cada ano. E falava de umas ruas aqui de Marília e tal. Eu falei, tá falando aqui de Marília, cara. Então era meio surreal ainda. Porque a gente imaginava que isso era só coisa lá de São Paulo, da capital. E tava próximo. E era uma produção muito boa. Porque já era um negócio... Era bem produzido. Bem produzido. Era bem produzido. Um negócio assim de alto nível. E esse cidadão aqui fazia parte do grupo. Fazia 13 anos. 13 anos com o Comando Verbal. E os caras tocaram muito, cara, porque, só ouvia falar de Comando Verbal, cara. Na realidade, quando eu vim pra cá, tinha Neon ainda. E na Neon tinha uns concursos de dança. E tinha um pessoal, os caras, tinha um grupo de dança que chamava Social Funk. Estavam participando desse concurso e eram amigos meus, amigos do meu pai, né? E como eu vim de Campinas pra cá cheio de novidade, cheio de música nova e coreografia nova também, porque lá a gente fazia os passes, lá a gente dançava, né? Eu acabei entrando com esses caras no grupo, só que teve um concurso assim que envolveu a cidade toda, sabe? Então veio grupos de dança assim da região. Dos bairros todos. E aí eu fui ali escolhendo as músicas ali pros pessoal dançar, né? Do Social Funk, que era as coisas que a maioria que eu tinha trazido de Campinas pra cá.
E é só a última que eu deixei um instrumental. Inclusive, pô, mas não vai dançar instrumental? Eu falava, não, calma, vocês não vão dançar instrumental. No dia que aconteceu, eu botei o instrumental lá, só que eu cantei o rap em cima. Olha aí. E foi novidade pro pessoal aqui na época. Aí nós acabamos ganhando esse concurso. E foi aí que o rapaziada, o Queco, me viu cantando e chamou pra fazer a parceria, tal, montar um grupo. Na época nem era como. Você fazia aqui, improviso ou a letra já era? Não, era a letra já escrita. Ah, tá. Aí montamos o Sindicato da Rima. A gente não acho que tocamos uma ou duas vezes. Teve um concurso numa boate que chamava Liberty. Nós ganhamos, né? Com o rap. Mas era Sindicato da Rima. Depois, logo depois nós mudamos já para Comando Verbal. Depois todas as festas de rap que tinha aqui, nós éramos praticamente o único grupo de rap em Marília. Depois começaram a surgir outros, né? Mas aí começamos a juntar essa galera aí, sempre brigando ali pelo espaço ali nas boates, né? Uhum. E tal. Não, era uma época que a boate abria espaço, cara. Existe isso ainda hoje? Na realidade, na realidade é o seguinte, a gente botava pressão nos donos, né? Ó, chega todos os caras lá, o cara, beleza, toca aí, velho. A gente botava pressão nos caras assim pra tocar, ficava reclamando, a gente conhecia, tinha acesso aos donos das boates, né? Principalmente na Neon, era o Cezinha lá, o pai dele, o seu Eliseu, a gente ficava, pô, deixa eu tocar, vamos... Tinha ali na Nova Marília, como é que chamava ali? Lá tinha Overnight. Overnight, antes tinha Zump. Zump, olha aí, tinha as calças Zump. Olha aí. As calças Zump, tinha boate Zump. Na Overnight eu toquei, domingueira fazia eu e o Rogerinho lá, o Rogério Beis? É. Que agora é o Rogério Beis. Cara, eu lembro do Rogerinho, a gente estudava na mesma escola. Mas um abraço pro Rogerinho também, se ele estiver assistindo aí, um querido amigo aí de longa data, velho. O Rogerinho nós tocamos junto lá, fazia as domingueiras lá Isso. na Overnight. Mas enfim, o lance do álbum de foto, do Comando Verbal, nós começamos em 95, nós fizemos aqui, foi eu, o Rick, né, que é a família 450, e mais uns primos deles, nós fizemos uma festa aqui no antigo Macu, nós trouxemos Racionais pra cá em 95. Opa, lembro. Aí, Comando Verbal, já fiz a abertura com eles lá. E assim, fizemos várias festas, Taíde, MRN, Racionais, eu acho que umas 4 vezes, não só aqui em Marília, mas em Lins, Assis, enfim, FNR, né, que era o grupo do Rick, DMN, que é o grupo do X. Uhum. Fizemos várias festas aqui durante a caminhada, né? E aí, cara, só te cortando aí, você falou dos Racionais e tal, eles foram fundamentais, na sua opinião, ou não, pro crescimento do rap? Popularização. Porque eles nunca foram de aparecer na mídia. Mas depois deles, cara, o negócio tomou um outro caminho que partiu para uma qualidade muito boa. Eles, a cada disco, faziam super produções. E você acha que eles tiveram... foram fundamentais, assim? Se não fosse eles, o rap ainda estaria... Eu não digo isso, né? Mas que foi um divisor de águas, com certeza. Porque até em 91... ainda tinha muito esse lance de festa, né, o rap, né? Uhum. Inclusive, é o seguinte, eu até tava conversando com um amigo essa semana, que assim, nós tínhamos acabamos formando um grupo de rap em Campinas. E era novidade, assim como aqui era, lá também era. Quase ninguém conhecia, ninguém que cantava rap assim. Sim. Mas tocava muito nas festas, mas a gente ouvia Pepeu, sabe? Mas ali... E começamos a comprar os singles e vinha a capela, vocal, instrumental. Começamos a pegar as instrumentais e fazer as letras, né? Isso em Campinas. E aí, esse lance do Racionais mesmo, o que aconteceu? Um cara em Campinas que ele tinha uma loja de discos, que é a Colors Discos, que se não me engano a história dele foi que ele ganhou na loteria, não sei como é que foi. Olha aí, e ele curtia muito, né? E curte até hoje, inclusive eu tenho um certo contato com ele assim. Aí ele montou uma equipe, Colors, né? E era forte, os caras tinham um programa na rádio em Campinas, acho que na Antena 1 de Campinas. Uhum. O cara tinha loja de disco, né? Através dessa equipe dele, ele se aliou com o William da Zimbábue, que é uma equipe forte em São Paulo. Sim. Uma equipe forte em São Paulo, né? Aí eles tiveram essa ideia de lançar uma coletânea de rap nacional. Aí eles iam pegar o pessoal de Campinas e o pessoal de lá. Só que, eu acho que de Campinas, se não me engano, entraram só 2 grupos por falta de grupo. Olha aí. E tinha um dos MCs que cantava comigo lá no grupo, o cara propôs pra ele aí.
vocês não... Eu fiquei sabendo que vocês têm um grupo de rap e tal. Vocês não querem gravar? Mas ele, pô, não tem nem música. Mas só que ele não comunicou ninguém, o restante dos caras, né? E aí o que aconteceu? Acabou não saindo. Depois que saiu o disco lá, Consciência Black, volume 1, que saiu só com um grupo de rap lá, que eu não me recordo o nome, e o Gregory, que era um molequinho lá de 10, 11 anos, ou menos até, não me recordo muito. Aí saiu só esses dois aí, e esse Gregory é filho do Zezé Vital, que é o dono da Colors. E só que nesse disco aí, saiu o Racionais, a primeira, o Pânico na Zona Sul. Pô, putz, sensacional. Aí saiu o Pânico na Zona Sul, que era, inclusive na foto do disco, se vocês pesquisarem, tem na foto tá o Brau e o Blue só, né? Que eles tinham, e que era assim antigamente, o Brau e o Blue, o KLJ e Ed Rock. Saíram em fotos separadas, né? Que aí foi meio que através do Milton Salles, que era um cara lá, influente lá de São Paulo, que uniu os caras, depois eu fiquei sabendo disso. Mas nesse disco aí, nessa coletânea, os caras saíram separados, assim, mas já com o nome de Racionais, entendeu? E aí saiu KLJ e Ed Rock, o Tempos Difíceis, o Ice Blue e o Mano Brown com o Pânico na Zona Sul. Cara, e dessa época que você tava no grupo, assim, esse pessoal seguiu carreira, continua? Não, ninguém. Tem que tá na música mesmo, só você então, só por eu. enquanto? O outro continua, um dos MCs lá continua, acho que fazendo o que ele sempre fez, que ele mexia com esse lance de moldura, de quadro, tal, de tela, né? O outro vocalista virou locutor de rádio. Olha aí, então... Ele, se eu não me engano, ainda tá de certa forma ligado, né? Então... ele tá acho que em 2 rádios grandes lá de Campinas, lá ele é locutor. Na época ele até fazia umas imitações e tal. Olha aí, cara. Acabou vingando, sabe? Então, e hoje, cara, a gente tem uma nova escola aí. Como é que você vê esses caras novos? Aqui mesmo na região. Vamos falar depois do intervalo? Então? Depois do intervalo, nova escola? Nova escola, as coisas atuais. Vou falar desses desenhos que ele tem no braço aí. Então vamos lá, vamos pro nosso segundo comercial. Já a gente volta e comentar as tatuagens. Vamos lá. Isso aí. Estamos de volta aí, dando segmento aí, cara. Como é que você vê essa nova escola com os caras novos? Porque Marília é muito... Tem muito cara hoje que escreve, que tá gravando e estão fazendo bons trabalhos aí. Tem bastante. Eu gosto muito. Eu, sinceramente, eu gosto demais. Da nova escola, eu gosto da velha, não tem como. Mas a gente pode chamar de escola, como movimento escola? Sim. Eles intitulam assim mesmo, nova e velha escola. Entendi. Eu gosto demais, assim, sabe, de Rael, Emicida, Rashid. Que são caras também que fazem umas produções impecáveis, cara. É muito Emicida veio aí uns 2 anos atrás, acho que na Virada Cultural. E teve um que veio recente aí. Não, o Emicida veio, teve um show há pouco tempo no Iara. É isso, foi agora. Foi recente. Não, mas ele também veio na Virada Cultural. Sim. Isso. Mas enfim, eu gosto demais da produção dos caras, sabe, letra, assim, eu particularmente gosto muito. Tem um pessoal assim que é meio, ainda... conservador. Meio conservador, não gosta, fala que é modinha e tal, mas eu particularmente... Igual. Pra mim, eu gosto, tem um lance da modinha? Tem uns caras... Tem tudo, né, cara? Sempre tem. Tudo, tem no rock, tem no música eletrônica, tem no samba, tem no... tudo. Mas eu gosto, cara, o importante pra mim é a divulgação do estilo, né? Também, e é bem feito, a distribuição da ideia, né? Sim, exatamente. Mas é bem feito. Se fosse mal feito, beleza, até eu falaria mal. Mas, cara, você não tem o que colocar defeito ali. Não tem. É impecável, é impecável. Tem vídeo, e quanto melhor a produção, eu acho que atinge maior público, cara. Sim. Muita gente que não ouvia, ouve. Passou a ouvir. E aqui da região? Ó, eu gosto muito aqui em Marília, eu gosto muito dos meninos de Vila, né? Que é o Johnny, o Xande e o nosso amigo Afro Rima Rhymes lá, o Aranha. Eu gosto de Vila, gosto demais dos caras. Tem também a rapaziada do Expresso Verdade, que os caras também trabalham direitinho, sabe? Expresso Verdade é do Colosso? É do Colosso e do... Que vai tá aqui também, qualquer hora aqui. Já marcamos o dia com eles aí. Horário. E eles que estão tendo muito destaque, cara, nacional. Pois é. Destaque nacional. Os caras têm um lance de marca, de roupa. Pensou em tudo, Os caras estão trabalhando direitinho, assim, eu acho bacana, eu acho da hora. Comando Verbal, os meninos estão
voltaram aí, estão começando a fazer barulho de novo. E tem outros, assim, eu, devido à banda, eu não ando tendo muito contato com os caras, entendeu? Então vamos falar da banda. Como é que o DJ Xandão foi parar numa banda de reggae, pop, o que é? Não sei. Não sabe. Cara, eu lembro quando... Tem um parceiro do Xandão na banda, que é o Edson, que não tá aqui, ele fugiu de medo. Eu lembro quando ele chegou pra mim com uns CDs de dub reggae, de Pink Floyd reggae. Porque tem aquelas versões lá, o que você acha, tal. Agora eu vou partir pra esse som. Porque era um cara que eu conheci no rock pesado, no rock brutal, cara, rock satânico. O cara falava do demônio na música, cara. E aí eu falei, cara, agora você virou paz e amor, assim, tal. Pô, eu vou seguir, é isso aí mesmo, juntei uns caras fortes aí e vamos seguir. Eu falei, meu, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E aí, cara, eu vi que era um lance que não era só uma banda, tinha um DJ. Eu falei, opa, deixa eu ver qual que é desses caras aí. E aí, meu, era a banda tocando e esse cidadão fazendo mashup ao vivo. O que é o mashup? Ele soltava os vocais, cara, na hora ali, sincronizado. E é algo assim, cara, que virou uma referência. Muita gente já me procurou. Meu, a gente quer fazer algo igual o Xandão. Eu falei, olha só, um trabalho bem feito não causa, né, cara? Né? Então aí virou todo mundo querendo partir pra essa linha aí. O lance é o seguinte, o lance de eu entrar na banda, eu já comecei com o pessoal da banda, isso na época do Muamba Natural. Isso, chamava Muamba Natural antes. Muamba Natural. Os caras faziam muito cover do Rapa, e no Rapa tem o Negralha, né? Tem o DJ e tal. Sim. Eu no Muamba eu entrei meio que pra fazer o papel do Negralha, vamos dizer assim, nessa linha de cover do Rapa aí, fazer os efeitos ali e tal. Mas aí, com o surgimento Na Rua... Na Rua, tem o nome Na Rua, tem a ver com trocadilho? Tipo, os caras na rua, tem a ver. Na rua, na estrada, na rua, tem a ver na calçada? Tem a ver por causa do som urbano, assim, né?